Muito boa noite, estamos aqui ao vivo, 19 horas e 30 minutos, dia 2 de junho, viramos o mês, hein? Estamos aí pertinho de fechar o primeiro semestre e hoje o bate-papo é para tirar dúvidas sobre XPLG. Recebemos aqui várias perguntas, algumas perguntas se sobrepõem, mas a ideia é que a gente possa tirar todas as dúvidas de vocês. Bom, se alguma coisa não for dita aqui na resposta, você, por favor, pode fazer a resposta aqui ao vivo que a gente tira para você. Mas antes de começar, quero lembrar a todos vocês de que uma das perguntas mais frequentes era qual a diferença entre XPLG e XPIN, principalmente o pessoal com dúvida de XPIN. Eu tive em São Paulo essa semana e gravei junto com o Marcos Corrêa um vídeo sobre XPIN que vai ao ar na próxima segunda-feira. Então hoje eu optei por fazer o de XPLG aqui ao vivo com vocês. Amanhã, né, o Marcos Corrêa tem aquele fechamento da semana, e na segunda-feira o vídeo do canal aqui vai ser sobre XPIN, então já lembre-se aí sempre de ativar o sininho de notificações para que vocês possam estar acompanhando todo o conteúdo, tá bom? Não, hoje não é com o gestor, sou eu mesmo tirando a dúvida aqui com vocês, abrimos o box lá no Instagram, então vamos bater um papo aqui. Primeira pergunta, as pessoas querendo saber o que é um galpão especulativo. Vamos dar um passo atrás. Quando você vai construir um galpão, você tem dois caminhos aí, essencialmente. O primeiro caminho é aquele galpão clássico BTS, ou seja, eu automaticamente já tenho ali o terreno, já tenho a localização, tudo bem acordada com aquele potencial locatário, faço um contrato já com esse locatário, entendendo que toda aquela demanda de construção do projeto vai ser feita com base nos pedidos, em tudo que o locatário especificamente precisar. Então, é um contrato BTS, ou seja, Built to Suit, ou seja, ele é feito sob medida. Então, esse galpão, ele já nasce com a locação, ele já nasce com o contrato. E então, toda a obra é feita, toda a obra é construída com base nesse projeto pré-definido. Já um galpão especulativo, o fundo, o gestor, ele constrói, mas ele não sabe para quem ele vai locar. Por quê? Porque ele entende que a demanda, o aquecimento daquela região vai fazer com que as locações ocorram à medida que as obras acontecerem. Então, é um galpão especulativo. Obviamente, ele tem mais risco. Por outro lado, se a economia estiver aquecida, você pode capturar um valor de aluguel melhor à medida que a obra vai evoluindo, tá certo? Então, o XPLG, ele então construiu aí dois galpões, né, está com dois galpões em andamento aí com esse viés especulativo. A palavra assusta um pouco, né? Mas é algo bem comum desse mundo imobiliário, principalmente nesse setor logístico industrial, ok? Então, respondida a primeira pergunta. Esse galpão especulativo, ele é para venda ou para renda? Ele é para renda, no caso do XPlog. E já aproveitando numa outra pergunta, o pessoal fala assim, poxa, Baroni, será que não é hora do XPlog começar a vender ativos? É uma excelente pergunta, vamos por partes. Primeira questão, hoje o fundo negocia com quase 15% de desconto patrimonial, né? O patrimonial está lá em 113, ele negociando bem aqui abaixo. Bom, o ponto de atenção que eu quero levantar aqui é que eu tenho conversado com vários gestores, conversado com todo mundo, né? Como eu disse, estive aí em São Paulo essa semana. A impressão que eu tenho é que o mercado não está bom para vender em algumas circunstâncias. O que isso quer dizer? Quando os juros sobem, automaticamente o comprador de imóveis, ele quer também um cap rate melhor. Ele não vai querer comprar agora a 6,5, 7 de cap rate, ele vai querer comprar a 10. Então, como o XPlog não é um fundo alavancado, que daqui a pouco até falo sobre isso, não tem muita necessidade de venda, ele não tem assim uma obrigação muito relevante de pagar. Ele tem uma coisinha de nada que daqui a pouco eu vou falar, mas ele não tem essa necessidade de fazer e realizar vendas. Então, potencialmente, ele não está ali entre a cruz e a espada para ter que vender ativos porque não está conseguindo captar, porque ele precisa pagar coisa. Não, pelo contrário, ele está muito bem confortável com relação a isso. O primeiro ponto. O segundo ponto é que ele poderia fazer uma venda para mostrar que o patrimonial dele está certo. Mas como o momento não está adequado e ele não tem essa necessidade, honestamente, eu não vejo muito sentido dele vender. Embora ele possa, mas eu não vejo muito sentido dele vender. É um fundo muito assim, meio a meio entre típico e atípico, então tem um fluxo muito previsível, quantidade de contratos que vence agora no curto prazo é muito baixa, a maioria, mais de 85% para cima de 2023, acima do ano que vem. Então ele não tem essa necessidade de curto prazo, ele não está ali, como eu disse, entre a cruz e a espada, precisando honrar algum compromisso, como a gente tem visto em alguns outros fundos que fizeram alavancagem, que agora está nessa necessidade de diminuir o passivo. Então isso é muito importante de falar. E o outro ponto é que os maiores compradores são outros fundos que também estão descapitalizados pela janela fechada de emissões em fundos de tijolos. Então isso é muito importante de você contextualizar também.
salvo engano, 2/3 das operações no setor logístico foram feitas por fundos imobiliários. Então, como a janela está fechada de captação, você não tem essa demanda também pelo próprio mercado, tá bom? Muito importante deixar isso claro para todos vocês. Outras pessoas pediram, falaram assim, Baroni, a vacância é preocupante? Toda vacância ela preocupa, agora a gente tem que contextualizar. O XPlog, ele é um fundo grande, é um fundo assim de 17 imóveis, né, potencialmente 1 milhão de metros quadrados assim que as obras forem encerradas, e a vacância dele hoje em 8,8%. Porém, contudo, todavia, entretanto, se você colocar uma lupa, você vai ver que tem uma vacância, um ativo chamado Cislog, que é lá no Rio de Janeiro, que fica em Duque de Caxias, que aqui eu quero até fazer um parênteses, me permita. Quando o gestor teve a integralização desse ativo, ele tinha muita preocupação, porque de fato ali é um ativo mais desafiador. Por outro lado, ele estava muito tranquilo com o especulativo de Cajamar. Olha como é que são as coisas, né? Hoje, o Cajamar é o que está com a maior vacância, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e o Cislog está com uma vacância bem menor, hoje de 11 mil metros quadrados só. Quando você olha o ativo de Cajamar, ele tem uma vacância de 55 mil metros quadrados. Então, olha 5 vezes mais, literalmente 5 vezes mais. Então, desses 8,8 de vacância física, 5,8, quase 6, né? É desse ativo de Cajamar, que é um excelente ativo. Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo para isso se resolver. Eu não tenho dúvida de que é um ativo novo. Enfim, apesar da atividade construtiva ser muito forte no setor logístico e também em Cajamar, né? Eu acredito que é uma questão de tempo para se resolver, tá? Um ativo bom, um ativo novo, um ativo AAA, então carrega todas as características de potenciais locações. Porém, enfim, teve esse descasamento aí, né? Onde ele não esperava locar, ele locou, e onde ele esperava locar, ele não locou. E agora você tem uma vacância pequenininha de 5 mil e poucos metros quadrados em Barueri, que também é uma região num raio muito atrativo, em algum momento se resolve, e uma outra também pequenininha lá no Pernambuco. Essa pode ser que possa demorar um pouquinho mais, né? Um módulo lá de 5 mil e poucos metros também. Resumo da ópera para vocês, a vacância preocupa? Claro que preocupa, porém, não podemos deixar de pontuar de que ela está concentrada em Cajamar. Se ela tivesse concentrada num ativo ou numa região muito desafiadora, nos preocuparia mais. Não é o caso do XPlog. Outro ponto que as pessoas também perguntaram é se esse rendimento pode cair se essa vacância não for resolvida, porque tem umas rendas mínimas garantidas que estão terminando, etc. Olha, sendo muito franco aqui, dentro das nossas simulações, dentro de tudo que a gente enxerga aqui, o fundo tem acumulado aí alguns centavos, né? Se vocês olharem ali os rendimentos no primeiro trimestre, todos eles foram acima, os resultados, todos eles foram acima de 70 centavos. E a distribuição ali no 66. O gestor aumentou para 68. E o que eu tenho percebido, uma coisa assim, uma sensibilidade minha, é que os gestores de fundos imobiliários, depois da pandemia, eles aprenderam uma coisa: de diminuir renda não é bom. Então, eles só sobem quando eles têm assim muita convicção de que nos próximos meses ele não vai diminuir. Então, por exemplo, se ele estava com 66 e ele sobe para 68, isso nos leva a crer, dentro de uma equação entre os pares aí que a gente tem observado, os movimentos entre os pares, de que é de 68 para cima. Eu acredito que se essa vacância de Cajamar for resolvida pelos próximos 6, 8 meses, arrisco a dizer que ele pode até chegar de novo ali no patamar de 70 centavos por cota, né? Que era aquele patamar que a gente trabalhava ali antes da pandemia, né, com toda aquela esperança de crescimento do país em 2019. Então, eu acredito que é possível voltar. Então, a pandemia desregulou bastante, né? Vieram essas operações novas para dentro do fundo. Como eu disse, o fundo 1 milhão de metros quadrados praticamente, é muita coisa. Então, é importante que é um outro perfil de risco também, né? Então, fica de olho nisso, tá? Os gestores, não estou falando só de XPlog, não. No geral, quem sobe não está querendo voltar. Então, está todo mundo agora com essa ideia de trabalhar com rendimento sempre piso, daqui para cima, tá certo? Seguindo em frente, por que o valor da cota caiu tanto? Olha, sendo muito franco, o setor logístico está muito pressionado, porque a atividade construtiva de logística como um todo está muito elevada. O que isso quer dizer na prática? Para se absorver tudo isso, você vai ter um crescimento econômico e de serviços muito grande para que os locatários tenham demanda para ampliar ou fazer novas locações específicas em outras praças. Então, a atividade construtiva de galpão está muito elevada, tá bom? E aqui eu quero fazer uma pontuação, assim, bem ampla e genérica. A gente viu isso acontecer no setor corporativo lá atrás, né, 2011, 12, 13, que você tinha uma atividade construtiva muito grande, você tinha uma taxa de vacância estruturalmente baixa e contava, então, com o crescimento para
absorver esses prédios que estavam chegando. Eu vejo essa mesma situação hoje em logística. Isso não quer dizer que nós vamos ter problema, mas nós vamos ter que observar com muito cuidado como que essas entregas virão, como o mercado vai absorver. Obviamente, quando a gente está falando de raio 15 de São Paulo, esse problema não existe. A vacância é muito baixa estruturalmente e você tem condição de colocar preço. Agora, o que isso faz no setor logístico? Se você observar os valores praticados por metro quadrado dos aluguéis, eles não vêm conseguindo assim ter um reajuste real significativo, mesmo o XPlog tendo aí metade de contratos típicos, por exemplo, porque como você tem muita atividade construtiva, muita entrega e ativos novos chegando, o locatário também sabe desses movimentos e ele vai sempre estar brigando por preço. Então, é questão de oferta e demanda, né? Construir um galpão na beira da estrada, você tem a replicação muito mais fácil. Quando você fala de prédios corporativos, depois que você preenche tudo aqui, toda aquela avenida, fica mais difícil. Agora, no caso de galpões logísticos, isso é mais fácil replicar. Então, fica essa dica para vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Algumas pessoas perguntaram se vale a pena, se não vale. Eu acho que não é por aí, né? A gente não faz recomendação aqui em vídeos abertos assim para vocês, mas a ideia é de mostrar que o setor logístico como um todo, em alguns casos, estão mais descontados. Como eu disse, o XPlog está bastante amassado aí quando você olha pelo patrimonial. Não acredito honestamente que o valor patrimonial dele está errado. Eu acho que o valor patrimonial dele está no lugar correto. Então, assim, podemos discutir uma coisa para cima, para baixo na margem? Ok, mas não me parece que está muito errado e muito deslocado esse valor patrimonial do fundo, não, tá bom? Como alguém perguntou aqui também, né, a evolução dos dividendos não ocorreu de 2019 para cá, por essa condição que eu falei, né? O mercado de logística cresceu muito e o fundo também cresceu, e aí ele ficou preso dentro de uma renda mínima que é travada. Então ele travou na renda mínima nesses ativos novos que ele comprou e potencialmente os locatários o gestor não conseguiu passar essas correções, dada um excesso de oferta. Na minha visão, isso está melhor equacionado hoje do que estava lá em 2020, com a pandemia se desenhando e a gente sem saber muito bem o que ia acontecer. Agora isso já está bem melhor equacionado, por isso que você vai perceber a evolução. Na verdade, você já está percebendo, né? Se você olha aí os rendimentos, deixa eu ver se eu abro aqui até rapidinho para a gente ver. Se você olha a evolução dos rendimentos, aí no ano passado, nessa mesma época, ele estava pagando 58, né? Então ele chegou a pagar aí 62, veio crescendo, foi para 64, foi para 66 e agora está em 68. Então, concordo, se você olha a base de 2019, ela caminhava para uma evolução, mas infelizmente ficou pelo caminho, né? Em 2019 era bem mais confortável ali o 67, e a gente até falava isso lá atrás, que o caminho era 70, né? E agora ele desce para subir de novo. Então, isso não aconteceu só com o XPlog, tá? Se você olhar outros fundos, também tiveram essa diferença. Agora, o grande ponto de atenção, que às vezes as pessoas confundem, é, poxa, por que o HGLG não teve esse movimento? Porque o HGLG, como já tinha um portfólio muito mais maduro, ele consegue fazer gestão ativa, vender imóveis, gerar um ganho de capital extraordinário, com muita intensidade, para que ele possa ter essa evolução da distribuição. No XPlog é um ciclo diferente, às vezes você precisa entender isso também. Não é porque o HGLG vendeu, o XPlog também teria que vender. Você nunca pode pensar assim. Você tem que olhar o ciclo do fundo, o ciclo dos ativos, tá? Para que você possa fazer sempre esse juízo de valor aí, tá? Bom, vamos lá, seguindo mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não respondi, que senão... alguém fez uma pergunta. Chance do XPLG pagar R$1 por cota? Pois está muito distante, né? Outra pessoa perguntou, né? O que eu acho da taxa de performance. A taxa de performance tem uma particularidade que ela passa a vigorar somente em caso de desinvestimento. Isso é muito legal. Assim, na prática, você só vai ter algum efeito de performance em alguma realização futura, ou seja, mostra um alinhamento no sentido de que se eu estou te entregando um resultado melhor do que o IPCA mais 6, eu passo a acessar, então, aí uma parte desse resultado, tá? Só conferindo aqui, o XPlog ele começou a atividade em junho de 2018, né? Eu estava com final de 2018, mas na verdade foi no meio de 2018. O fundo já tem aí 280 mil cotistas. E ele tem uma taxa de administração bem competitiva, na minha visão, entre 0,75 e 0,95 regressiva, né? Então isso o deixa assim até numa posição mais confortável quando você compara com os pares do mercado. Deixa eu ver se eu terminei tudo aqui para olhar um pouquinho para o chat. Respondido, perspectiva, respondido. Revisionais tem, como eu comentei para vocês, eu acho que a gente vai
ter uma dificuldade de revisionar acima da inflação, então a gente vai ter uma graduação, né? Você não vai ter uma explosão de correção de rendimentos, dada essa questão que eu pontuei aqui com vocês, tá bom? Deixa eu voltar aqui agora no chat para ver se eu encontro alguma coisa. Muita gente dando boa noite, muito bem, muito bem. Alguém perguntando aqui, Baroni, com a maturação do mercado e plano de desenvolvimento, o XP não poderia fazer uma fusão do XPlog e XPIN? Para quem chegou agora, vou voltar a repetir, eu estou gravando esse vídeo hoje do XPlog e já está gravado do XPIN para segunda-feira, tá bom? Eu fui a São Paulo essa semana, gravei aí junto com o Marcos Correia, e aí nós vamos publicá-lo na segunda-feira, até para mostrar a diferença dos dois. João, eu acho que é uma possibilidade, mas tem um parênteses aí, né? Porque o XPIN tem essa característica mais industrial. Então, não sei até que ponto o XPlog vai... os cotistas do XPlog vão compactuar com a ideia de mudar o perfil do fundo. Eu acho que para o XPIN seria um ótimo negócio, porque você dilui o risco direcional da indústria e traz ativos de excelente qualidade do XPlog. Então, você tem que sempre analisar o trade-off aí dos dois lados, tá bom? Agora, facilitaria muito, né, porque está dentro da própria base da XP. Mas tenho as minhas dúvidas. Eu acho que é uma possibilidade, mas tenho as minhas dúvidas se isso seguiria, tá? Então, pessoal, a gente gosta de alternar entre gestor e eu respondendo, né? Eu acho que quando eu respondo, vocês também engajam bastante, gostam dessa interação. Com o gestor, eu acabo tendo que ficando no ritmo do gestor, tá bom? Vamos lá. Só um pouquinho. Exato. Quando você mescla as duas, o próprio João, agora que eu vi que era o João de novo, né? Quando você mescla as duas, João, você pode tentar um alfa, né? Mas, infelizmente, o setor de logística, por esse excesso de oferta, você não consegue tirar esse alfa como você pontuou. Mas, em algum momento, vai se fazer sentido sim, tá? Ótima pergunta. Os imóveis fora do Sudeste é um risco maior? Bom, é mais risco, mas não quer dizer que seja um problema, né? Porque ele tem Cachoeirinha, né, Rio Grande do Sul, ele tem também Santa Catarina e tem lá no Nordeste. Se você olha, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão locados. Lá no Nordeste tem uma vacância pequenininha, de 0,6, 0,7, lá nesse ativo do Cone, que é um ativo excelente, que inclusive tem correlação lá com o HGLG, né? O HGLG também. E esse complexo Cone multimodal lá no Pernambuco é assim, excelente, muito bem administrado, muito bem demandado. Até me surpreende ter essa vacância lá de 5 mil metros quadrados. De novo, tá? É muito pouco, mas me surpreende até estar isso lá até hoje. Tá? Então, eu vejo, toda vez quando você sai do raio 15 de São Paulo, você aumenta risco, ponto. O lugar mais seguro de se investir em logística é no raio 15 de São Paulo, raio 30 de São Paulo. Mas quando você começa a olhar que a demanda por serviços está aumentando no Brasil inteiro, a demanda por entregas com mais eficiência está aumentando no Brasil inteiro, eu acho que você consegue diversificar regionalmente, trazendo mais rendimento para dentro do fundo, trazendo uma possibilidade de você extrair algum valor disso no longo prazo. Então tem que ser muito bem avaliado. Estar nas regiões metropolitanas das cidades me parece interessante, né? A 20 fez uma aquisição recente, né, na região metropolitana de Belém, um case, uma tese que eles estudaram há ano, né, há mais de ano, e tiveram muita convicção do investimento. Então, assim, eu acho que faz sentido isso sim, tá? Eu gosto disso. Eu acho que existe, embora mais de 50%, quase 50%, ou um pouco mais de 50% do inventário está ali em São Paulo, mas me parece que isso vai mudar. Se você olha numa perspectiva de médio prazo, eu estou falando coisa de 5 anos, acho que a gente vai ter muito crescimento fora de São Paulo, tá bom? Motivo de queda, eu acho que nunca dá para a gente falar sobre isso, tá? É muito difícil falar sobre isso, porque nunca a gente vai conseguir respostas para isso, porque o estar caindo, estar subindo num fundo com 280 mil cotistas é muito difícil. Então, acho que o mais importante é você entender o fundo, entender os riscos e trabalhar a partir daí. Baroni, cita um risco maior aí para o o XPLG. Bom, de novo, como eu falei para vocês, ele é um fundo que ainda tem uma parcela a ser preenchida de vacância que estruturalmente é mais elevada. Então, se você chegar em 2023 com uma vacância ainda nesse patamar de 8%, 9%, uma vez que as rendas mínimas garantidas terminam agora ao longo desses próximos meses, não quer dizer que a renda não vá subir. Desculpe, não quer dizer que a renda vai cair, mas existe uma chance dela não subir. Entendeu? Então, esse é um risco clássico daqui do XPlog hoje. Não vejo riscos de queda. Bom, de novo, de repente anuncia aqui uma saída grande e muda muito o jogo.
Mas com base de informação que a gente tem hoje aqui, com base com o que dá para ler aqui e tirar de conclusão, não me parece um cenário base queda de renda, mas me parece um cenário de não aumento conforme a gente gostaria que aumentasse. Tá? Então, isso é um risco que pode ser superado com diminuição de vacância, principalmente em Cajamar, e uma melhora, né, da economia e as empresas voltarem a fazer absorções. Tá? Vamos lá, deixa eu ver mais alguma aqui. Vamos lá. Tem gente que não gosta de fusão, né, de fundo. Eu acho que tudo tem que ser muito bem trabalhado, tá? Por isso que tem que ser muito bem estudado. Então, muito fácil. Com todos migrando para a renda fixa agora, é a melhor hora de pegar a renda variável. Esse é um assunto que a gente está discutindo muito, né? Falando muito com vocês. Eu acho que, assim, vamos voltar. A gente até falou, se não me engano, foi o próprio Arthur que comentou com isso lá no evento que a gente estava ontem. Quem comprou o imóvel lá, daquele prédio corporativo do Infinity, poxa, o cara está aceitando um cap rate de 7, 6,5, 7, né? É um investidor profissional, é uma pessoa do mercado que está comprando um imóvel, um ativo com cap rate de 6,5, 7. Qual é a lógica disso? É que ele não está olhando para o curto prazo, ele está olhando para um ciclo, né? Ou ele está olhando para a perpetuidade, aquilo que eu tenho falado para vocês. O grande ponto aqui é que vocês, quando pensam numa carteira diversificada, vocês têm que enxergar as possibilidades de investimentos nas classes que você escolheu, né? Eu, particularmente, sou focado em fundos imobiliários, vocês sabem muito bem disso, tenho as minhas reservas de renda fixa, né? E mantenho isso dentro do meu equilíbrio aqui, dentro da minha condição que eu tolero como risco e como oportunidade. No caso de vocês, deveria ser a mesma coisa. Se você destina dentro da sua estratégia 20, 30, 40, não sei quantos por cento em fundos imobiliários, eu acho que você não deveria mudar essa estratégia por causa dos juros. Porque se você esperar os juros cair, os preços das cotas não serão os mesmos. Se vocês olharem, inclusive, o IFIX virou para o campo positivo nesses últimos dias, né? Colocamos a cabeça fora d'água, já estamos aí quase de 2% de valorização no IFIX dentro do ano. Com juros subindo e ainda sem vamos falar assim, nenhuma data marcada para cair. Por quê? Porque o preço no mercado real, o preço do patrimonial, quando você tem segurança de que ele está bem feito, que está no lugar correto, ele faz com que você tenha uma decisão de investimentos olhando um horizonte maior. Então, às vezes, você está tendo aí uma troca de cotas, né? Porque nós estamos crescendo cerca de 25 mil novos investidores por mês. Se você olha o boletim, você vai perceber, né? Considerando de janeiro para cá, 25 mil novos investidores entraram. Então está tendo talvez aí algumas pessoas que tinham uma posição maior que estão reduzindo para ir para a renda fixa, como o Henrique falou, ok? Mas outros chegando, falando assim, poxa, em algum momento essa curva de juros fecha, em algum momento esse spread volta para o lugar correto, e aí eu tenho potencialmente um ganho contratado de capital mais renda extremamente generoso. Eu não vou falar números aqui, mas estamos falando de números extremamente generosos, né? Então, assim, não precisa cair muito os juros, ele precisa parar de subir, apontar para baixo, você já tem um ganho contratado, porque é assim que funciona a dinâmica do mercado. Então, quando você espera que tudo se resolva, para todas ter as respostas para você investir, o preço não está no lugar que você gostaria. Então, de novo, eu acho que você deve trabalhar com a estratégia, com um percentual estratégico. Eu falei isso num relatório recentemente aqui que a gente escreveu, né? Muito importante você definir essa estratégia, o escopo da sua estratégia e segui-lo, tá? Tu acha, neste caso, ou qualquer outro FII, que o preço do ativo se dá em função do yield? Então, esse é o ponto de discussão sempre, né? As pessoas se norteiam muito pelo yield. Ah, mas o valor por metro quadrado está abaixo de reposição, ou está em linha com a reposição, ou negociaram ali perto com 30% de diferença. Às vezes, para o investidor aqui do mercado financeiro, isso tem pouca relevância. Mas lembre-se, gente, o mercado é feito por agentes. Então, do mesmo lado que tem negócio, né? Tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Então, alguém pode estar desistindo da tese, entendendo que é melhor ficar lá na renda fixa, e outros podem estar olhando como uma estratégia de médio prazo, de que as duas coisas podem atrair capital. Tá? Você pode estar investindo na renda fixa, mas você pode estar investindo em fundo imobiliário com uma outra percepção, porque é outra cabeça. Se você fizer o yield spot ali, um contra o outro, é difícil, né? Mas é aquilo que eu falo, quando você faz o yield spot, a pessoa da renda fixa, às vezes, ela esquece de colocar a inflação na conta. E ela, ao esquecer de colocar a inflação na conta, ela toma uma decisão de investimentos com premissas erradas. E no fundo imobiliário, mesmo que você não esteja vendo essa inflação agora, essa inflação ela vai ser contratada de alguma maneira.
E a prova real disso, por exemplo, olha os movimentos que estão acontecendo em HGRU, essas vendas de ativos. Olha as vendas que aconteceram em IRBR, olha as vendas que aconteceram em HGLG, olha as vendas que aconteceram em HGRE. Então, quem tem um portfólio um pouco mais antigo e que está desinvestindo, ele está entregando essa inflação para você de alguma maneira, e isso é o que é a inflação vindo para o seu bolso, que está acruando no tijolo, que está acruando no papel, né, no patrimonial. E o XP-Log, hoje, na minha visão, ele carrega muito dessa característica. Essa inflação está indo para o patrimonial, só que você não está vendo. Boa parte desses ativos do XPLG são ativos muito líquidos que poderiam ser vendidos. Mas será que é a hora de vender? Será que não é hora de talvez você esperar um pouquinho? O rendimento está bem protegido nesse yield que ele está hoje. Quando essa curva de juros fechar, que seja daqui 1 ano, 2 anos, em algum momento ela fecha, você vende num cap compression, né, como se usa aí no mercado, né, esse termo, a 6,5, 7 num galpão de excelente qualidade. Por que eu vou vender ele a 9, 10, sendo que eu poderia vender a 6, 7? É um ganho de capital para o cotista, uma geração de valor muito grande. Então, a indústria de fundos imobiliários ela só vai conseguir capturar isso nesse ciclo 2017-18, 2027-28. Por isso que eu falei para vocês e tenho batido nessa tecla. Quando você olha 2017-18 para frente, o que nós construímos como uma indústria, como mercado, como portfólio, vai nos trazer muitas oportunidades ainda de geração de ganho, olhando para esse horizonte maior. Né? Então, acho que assim, tudo é estratégia. E de tudo isso que eu falei, faz sentido comparar com a renda fixa? Não faz, né? Porque são coisas que a renda fixa não vão conseguir te proporcionar aí. Então, obviamente, quando a gente de novo, tá? Estou falando de renda fixa pós ali, caixa direto, tá? Quando você arbitra a renda fixa de tesouro direto, essas coisas, né? Fechamento de curva, aí você está trabalhando no mercado mesmo diretamente. Eu acho que é outra história. Não vamos misturar aqui para não focar, né, em outras coisas. Um assunto que eu olhei aqui que eu estava me esquecendo: alavancagem. Na verdade, olha que legal que eu vou dizer para vocês. O XPlog é um fundo muito bem posicionado com isso. Para quem não gosta de alavancagem, o XPlog ele carrega características excelentes com relação a isso, né? Porque ele tem uma obrigação a pagar de 50 e poucos milhões de reais num fundo bilionário, né? Então é nada. Então ele tem caixa, ele tem condição de resolver isso muito rapidamente. É um negócio que vai até 2034, muito bem, muito tranquilo com relação a isso. Então ele é um fundo que tem essa obrigação, mas eu considero isso tão marginal, tão assim inexpressivo, que não dá nem para dizer que é um fundo que tem um passivo, sabe? É tão inexpressivo que não conta. Então isso é muito importante de trazer para vocês, tá? O XPlog tem dividendo acumulado para distribuir. Bom, se você olha no semestre, ele tem um gráfico que mostra claramente que ele, no primeiro trimestre, ele teve resultado acima de 0,70 e ele distribuiu 0,66. Por isso que eu acho que esse aumento de distribuição de 0,68, ele veio para ficar, tá bom? Bom, para a gente encerrar aqui, já estamos quase batendo 1 hora, deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Isso aqui é difícil de responder, mas eu não trabalho com um cenário de desvalorização. Eu trabalho com um cenário, talvez, de um crescimento moderado e não um crescimento real. Acho que ele vai crescer acompanhando a inflação. Até pelos custos de obra terem aumentado, ele deve crescer acompanhando. O que eu gostaria, mas isso não vai acontecer pelo excesso de oferta, é ele crescer acima da inflação, para te entregar um rendimento real, tá bom? Vamos lá, ok. É que aparece tanta pergunta aqui que eu confesso para vocês que às vezes eu me perco, tá bom? Mas, gente, era essa a ideia, fechar aqui com 30 minutinhos de live. Volto a convidá-los aí a sempre mandar as dúvidas. Quando a gente abre os boxes de perguntas para vocês lá no Instagram, pode sempre preencher lá, que a gente responde aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que vocês tenham curtido, de fato, então curtam o vídeo aí, deixem o seu comentário abaixo, coloquem sempre dúvidas aí, que o objetivo nosso aqui é sempre bater um papo e alinhar com vocês as informações aí atualizadas, no caso aqui de hoje, XPLG 11. Um forte abraço, um bom restinho de semana a vocês, valeu, um restinho de noite também, né? Um bom restinho de noite para todos vocês. Valeu, até a próxima, um abraço.